Graças a Deus. Sabe, queridos, sabe qual é o projeto de Deus nessa manhã? É que você se entusiasme durante esse culto. Se não se entusiasmou nos primeiros horários, por favor, em nome de Jesus, deixa Deus agir na tua vida nesse momento. Sabe, Deus quer falar com você porque Ele tem algo de especial contigo. Deus tem algo de especial na tua vida e Ele quer falar com você fortemente nessa manhã. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 3 tem a mensagem que vai mudar a nossa história nessa manhã. Filipenses capítulo 3, vamos estar lendo o verso 18 e 19 em primeira parte. Filipenses 3, você tem Coríntios, Efésios e aí Filipenses, capítulo 3. Lá no final da sua Bíblia e vamos estar lendo a partir do verso 18. Filipenses 3, a partir do verso 18. Vamos rapidamente falar com o nosso Senhor. Querido Pai amado, Deus Todo-Poderoso que nas alturas do céu se encontra. Oh Papai, nós estamos em Tua presença mais uma vez, crentes, Senhor, que receberemos a visita do Espírito Santo, Senhor. Nós acreditamos, Deus, que esse é um momento de vitória, que esse é um momento de vigor. Nós repreendemos toda a crise para longe das nossas vidas nesse momento, Senhor. Por favor, Pai, fortalece os nossos corações. Que bom saber que está presente aqui, Senhor. Reina nesse lugar, nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, meu Deus. Livro de Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 18 e 19, vamos estar lendo, diz o seguinte. Filipenses 3, o verso 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles. Pois eles só pensam nas coisas terrenas. Eu quero que você repita comigo em nome de Jesus, lê novamente comigo Filipenses 3,18. Porque muitas vezes, muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus deles é o ventre, pois só pensam e cuja glória é para a confusão deles, pois só pensam nas coisas terrenas. Sabe, queridos, nós somos seres humanos que vivemos presos no planeta Terra com os dias contados. Todos nós podemos olhar para a nossa vida e entender que ela é passageira. Os imaturos não querem compreender isso. As pessoas que têm falta de maturidade cristãs não olham para isso. Aliás, Satanás tem investido para que as pessoas sintam-se uma juventude, entre aspas, porque a juventude que vem da parte de Deus precisa ser vivida. Mas hoje nós observamos um papel de Satanás, uma contrafação, dizendo que você não precisa pensar na morte, que você não precisa entender que a sua vida é passageira. Sabe, quando Deus nos convidou a pensar, a ir para os funerais em vez das festas, para que nós entendamos a nossa situação, não foi que o Senhor Deus quis ou quer que nós andássemos tristes, muito pelo contrário, é porque Ele quer cada dia nos conscientizar que a nossa vida é passageira e que nós devemos sonhar com a vida eterna, que nós devemos entender que a nossa vida é provisória, que nós temos uma vida garantida nos céus, e que somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, e que apenas uma noite aos olhos de Deus demoramos e nada mais, e que ninguém deve nos deter, que nós devemos olhar com firmeza para os céus e dizer, é para lá que eu vou em nome de Jesus. Sabe, queridos, e Deus nos instituiu na terra com uma vidinha de 70, de 80, e quando somos felizes e chegamos até esse final, e nós estamos presos no planeta Terra, em uma vida que tem dias contados. E Deus, Ele diz o seguinte para mim e para você nessa manhã: eu te criei, te instituí, morador da face da terra, com um propósito especial na tua vida.
Se você não entende que tem uma chamada, se você não entende que eu te fiz um convite, se você não entende que tu tens um projeto da minha parte, sabe, queridos, se o propósito de Deus é salvar toda a humanidade através da pregação do Evangelho, e se o grande plano de Deus é que o mundo todo conheça a sua mensagem, e você está na igreja e não está interessado em evangelismo, não está interessado em missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Porque aqueles que nascem no reino de Deus, eles nascem como missionário. Porque aqueles que nascem de novo, eles esquecem a vida passada e sonham com a vida presente. E o maior desespero de Deus, eu uso essa palavra muito forte, é saber o que tu vai fazer da tua vida nesses dias provisórios que tu tem aqui na terra. Dias provisórios. Uma oportunidade única oportunidade. Os dias se passam igual um rio correndo e a vida desfalece. E eu tenho do meu lado direito propostas de alegria duradoura, propostas de que eu tenho herança eterna, propostas de que eu posso desfrutar do gozo e da alegria que Cristo nos promete. E do lado esquerdo eu tenho as propostas mundanas. E o grande plano de Deus é que o mundo seja evangelizado. E São Paulo agora faz uma menção em algo, e eu queria chamar a sua atenção que essa mensagem de São Paulo não é para as pessoas que não conheceram a Cristo. Se você observar nos versos anteriores, ele diz que nós precisamos olhar, seguir para o alvo, que nós precisamos continuar crescendo e esquecer das coisas que ficaram para trás. E ele também diz, olha, me imitem, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E diante de muitas propostas, ele diz assim, porque, irmãos, eu falo isso para vocês chorando, que no meio da igreja há alguns que o Deus dele é o ventre, que a glória dele, a sua glória é para a confusão deles. Pois essas pessoas, há alguns no nosso meio que só pensam nas coisas terrenas. Sabe, São Paulo estava aplicando isso para uma congregação que se chamava cristãos. Ele disse assim, olha, eu estou muito triste, porque há pessoas que receberam o Evangelho, há pessoas que conhecem a proposta de Deus, há pessoas que entendem que foi resgatado das mãos de Satanás, mas essas pessoas vieram à igreja, experimentaram o primeiro amor, viveram empolgados, felizes, animados, mas o tempo foi passando, eles foram se esmorecendo, e eles agora só pensam nas coisas da terra. São Paulo sugere com essa mensagem que nós podemos ter uma igreja de pessoas fortes, nós podemos ter uma igreja de pessoas moral, mas essas pessoas ainda não estão salvas em Jesus. Queridos amados, há pessoas que só pensam nas coisas terrenas. Você precisa entender em nome de Jesus Cristo que o projeto de Deus para a tua vida é a perfeição. Sabe o crente que vive dentro da igreja e acha que nunca vai chegar a um patamar de perfeição? Não que ele precise olhar para si e dizer eu estou perfeito, mas se ele não tiver esse pensamento positivo, essa fé em Deus e de acreditar que cada dia ele vai crescer, infelizmente ele nunca foi convertido. Há uma confusão hoje na igreja, se confundem ativismo religioso com cristianismo. E na igreja está cheio de ativistas da igreja adventista, mas que nunca conheceram Jesus. Ativistas religiosos. Mas um dia, lá na saída de Jerusalém para Jericó, se não me falha a memória, segundo as histórias antigas, diz que São Mateus estava sentado. 110 coletor de um lado, 110 cobrador de impostos do outro, e Deus olhou Mateus e disse, vem comigo. Sabe, queridos, o que significa isso? Que você está aqui hoje porque Deus viu você,
que você congrega na igreja hoje porque Deus chamou você, e você está dando cabo da tua chamada, porque você não valoriza essa graça tão cara, às vezes não compreende e faz um grande papel de ilustrador de bancos de igreja, mas de fato não é envolvido, não vivencia, não participa, não colabora com a pregação do evangelho, e em contrapartida tu está dizendo que não tem projeto nenhum. Porque se eu tenho um projeto, se algo é bom para mim, se algo encheu o meu coração, eu preciso falar para as pessoas aí fora. Irmãos, Deus te convidou para essa igreja porque Ele sabe que você poderia ser uma mulher ousada, um homem ousado, e que Ele podia contar com você para fazer grandes obras, para abreviar a sua volta. Deus, Ele não veio chamar apenas só os normais. Os normais, Ele fica dentro de casa comendo pipoca e assistindo televisão. Deus veio chamar homens guerreiros, mulheres guerreiras, e você está aqui hoje porque tu és um guerreiro. Sabe, queridos, você precisa entender que o fato de vir à igreja, o fato de você estar congregando, já é porque você crê em algo, é porque você acredita que há um crescimento, mas o que tem acontecido é que nós matamos isso, limitamos isso e achamos que o simples fato de sentarmos na igreja já é grande coisa, mas isso não é grande coisa. Sabe, nós temos dois personagens bíblicos que viveram como inimigos da cruz de Cristo. Interessante que essas pessoas que foram inimigos da cruz de Cristo, eles curaram em nome de Jesus, eles evangelizaram em nome de Jesus, eles estavam com Jesus, mas eles eram inimigos da cruz de Cristo. E nós temos aqui dois personagens, que é Judas e Pedro. Sabe, se pensarmos na história de Judas, entendemos que ele estava com Cristo, ele era o tesoureiro do grupo, mas ele estava muito preocupado mais com as coisas terrenas do que com a celestial, porque ele estava sempre pegando alguma comissão, alguma fração de valores para ele estava sempre com projetos seculares. Pedro, junto com alguns dos outros discípulos, concorria a quem ficava no lugar de Cristo quando ele subisse ao trono, um pensamento limitado, medíocre, miserável. E Judas pensava tanto nas coisas terrenas que vendeu o seu mestre. Sabe, irmãos, Judas vendeu o seu mestre. São Pedro, ele tinha uma vontade de crescer. São Pedro, ele acreditava que podia prosperar. Mas a ignorância, as tendências, a concorrência, a falta de consciência de pagar imposto e às vezes ficar nervoso até com os cobradores de impostos, demonstrava na sua atitude que não havia ainda convenção. E um dia nós observamos Judas indo se suicidar porque ele pensou tanto nas coisas terrenas que não foi capaz de se perdoar e de herdar a vida eterna e suicidou-se. E a história de Judas acabou ali. Sabe, queridos, assim como Judas, há muitas pessoas se suicidando dentro da igreja. Sabe qual é o critério de suicídio espiritual? É quando você vive o tempo todo aqui, mas você é totalmente bitolado, envolvido no cabedal de doutrinas, e você acha que pode construir um bom comportamento, mas você não demanda nada. Você não acredita que o dia de amanhã vai ser mais poderoso do que o de hoje. Você não acredita que tu tem um projeto. Você não acredita que algo de novo acontecerá na tua família, que vai haver resgate no teu lar, que vai haver resgate na tua animação espiritual, que Deus vai trabalhar na tua vida. Tem pessoas que estão estagnadas dentro da igreja, estão se suicidando espiritualmente. São Pedro foi um pouco mais além. Ele dizia que amava Jesus, assim como você e eu. Ele dizia que gostava de Jesus. Ele tinha um aparente amor e envolvimento e dedicação e cumplicidade com Cristo. Mas um dia, quando Jesus foi levado ao Calvário para ser crucificado com uma cruz nas costas, pesada, ele olhava Jesus, penso eu, por trás das pilastras e de canto de olho, para que as pessoas não virem. Quando alguns olharam, disseram: você é adventista do sétimo dia, eu vi você na igreja. Não, você estava com Jesus. Não, eu nem conheço, se escondendo. Tem crentes na igreja que ele se esconde de Jesus aí na vida fora. Tem crentes na igreja que ele é capaz de vir aqui, mas ele não é capaz de manifestar o seu cristianismo na vida diária.
E eles às vezes nem têm moral de manifestar, porque são pessoas que se comportam como atores, vêm na igreja, ele tem um perfil santo ou parecido nos dias de culto, mas durante a semana eles andam tão parecido com todo mundo que não tem nem coragem de apresentar Jesus, porque vai ser desacreditado, desacreditada. Sabe, queridos, e a nossa falta de identidade tem matado a nossa carreira cristã. A igreja perdeu a sua identidade, nós não sabemos mais como se comportar como servos do Senhor. Essa palavra não é generalizada, porque Deus entende, eu também, que há homens de bens, há homens zelosos, há mulheres zelosas dentro dessa igreja, mas o fato principal é que hoje nós temos dificuldade de fazer como Paulo disse: olhe para mim e sede meus imitadores, mas nós temos facilidade de olhar para os defeitos e dizer: olha lá, ó, tem alguém pior que eu aí. A mulher do pastor, a mulher do ancião está pior do que eu. Aí o ego dela enche, porque ela acha alguém que está mais pecaminosa e está com a vida mais envolvida, e aí ela, tem alguém pior que eu. Nós temos dificuldade de olhar para os irmãos de bem e as irmãs de bem que tem dentro da igreja. Mas São Paulo, ele continua dizendo assim: a nossa cidade está nos céus. Atenção! Nós somos um projeto de Deus, nós somos criaturas santas que viemos aqui para essa terra com um projeto especial de pregar, de manifestar a glória de Deus para o mundo caído. Ele diz assim: mas em vez de pensarmos nas coisas aqui da terra, pensamos lá do alto, porque a nossa vida é a celestial, a nossa pátria é a celeste. Nós precisamos viver, irmãos, os céus aqui, e as pessoas vão olhar para cada um de nós e vão se entusiasmar conosco e vão dizer: nossa, que mulher prendada, que jovem animada, que norte que ela tem, olha como não se abate com nada, olha como é diferenciada, olha como é diferenciado. E aí eu vou me converter, eu vou visitar a igreja, porque o exemplo dessa mulher me chama a atenção, o exemplo desse jovem me chama a atenção. Sabe, queridos, mas São Pedro, mesmo se envergonhando de Jesus e sendo inimigo da cruz de Cristo, ele entendeu. Eu penso que Pedro deve ter dito: nossa, a minha vida é tão curta, e eu tive a oportunidade de conhecer o dono da vida, e agora com covarde eu nego ao meu Deus. Você sabia, irmãos, que há pessoas dentro da igreja negando o Senhor o tempo todo? Quantas vezes na presença de uma autoridade, ou na presença de alguém que é um pouco mais culto que a gente, já aconteceu comigo, você fica com vergonha de falar. Eu fiz um projeto, um propósito com Deus, que cada contato que eu tivesse, eu precisava falar de Deus, nem que fosse Jesus te ama. Mas houve alguns momentos que eu fiquei tímido, houve alguns momentos que alguém assim, que eu fiquei um pouco inibido e eu não tive coragem de falar, e depois eu desci do carro talvez e me sentindo como Pedro: Senhor, que covarde eu fui. Quem é esse miserável que vai morrer daqui uns dias, que não tem nada assim como eu? Por quê? Por que ter vergonha de honrar mais a criatura do que o Criador? Sabe, queridos, mas Pedro, ele entendeu que ele poderia desperdiçar a maior oportunidade da sua vida. Pedro entendeu que ele podia ser garantido. Ele entendeu que se ele continuasse na covardia, mesmo se cobrando, mesmo estressado, mesmo deprimido, porque havia traído o seu mestre, e Satanás dizendo: fica desse jeito porque tu não tem mais resgate, fica desse jeito porque tu não tem mais volta, continua aí escondido porque tu traiu, tu é falso, tu é um traidor, tu é um mentiroso, tu é um hipócrita. Mas eu penso que Pedro deve ter pensado assim: nossa, Jesus Cristo falou que vai me levar para os céus, e Ele é o dono do perdão, então por que não ser renovado? Então por que não ser restaurado em Cristo Jesus? Então por que não experimentar esse poder, essa alegria duradoura? E Pedro entendeu: nossa, o que eu fizer da minha vida vai definir o meu futuro, porque essa é eu não tenho 7 vidas, eu só tenho essa vida, então por que não fazer diferente? Eu voltarei, eu buscarei, eu me redimirei, me retratarei e crescerei. E nós agora encontramos um Pedro redimido. Nós encontramos agora um Pedro que congregava, mas que não era convertido, e se depara com Jesus, o dono do perdão. E nós encontramos alguém cheio de ousadia, que determinava para os espíritos e eles batiam em retirada, que determinava a cura na vida de pessoas, e as pessoas, em nome de Jesus Cristo, eram restauradas. Sabe, querido, nós encontramos personagens bíblicos que víboras mordias e que passaram por situações difíceis. Sabe, irmãos, eu penso naquela situação de Paulo no meio dos carnais.
lá na ilha de Malta, e fazendo uma fogueira, e uma víbora vem e morde o dedo de Paulo, e agora as pessoas tinham por pensamento que se alguém era mordido por uma víbora é porque pecou demais e que a justiça não deixava viver. E agora um monte de carnal, assim como eu e você, e dizia, nossa, vai morrer daqui a pouco. A cobra mordeu e vai morrer daqui a pouco. E Paulo começa a ficar em paz, a continuar acendendo fogo e a se envolver. E depois de alguns momentos, eles entenderam que o que acontecia na vida de Paulo é que ele conhecia o dono da vida. E o que acontecia na vida de Paulo é que ele conhecia o Salvador. E agora Paulo deixa de ser comparado como alguém contra a lei, fora da lei, para ser considerado como um homem de Deus. E observamos que houve curas naquela ilha, houve poder no meio daquele povo. Sabe, irmãos, a profetisa do Senhor diz que até Jesus voltar nós vamos fazer tudo o que Ele fez. Sabe, eu sinto te desapontar se você tem um pensamento legalista e não quer acreditar nessas coisas, mas eu preciso te dizer que Deus diz que até a volta dele nós faremos tudo o que Jesus fazia. E diz assim, olha, esses sinais seguirão aqueles que me aceitarem, expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, e se tiver comido ou bebido alguma comida mortal, não lhe fará dano algum. Olha para aqui em nome de Jesus, que sabe o que é que acontece conosco? Nós somos tão covardes, isso é a prova que nós não conhecemos Jesus. Nós não precisamos tentar o Senhor colocando a nossa vida em risco, mas nós precisamos entender que o temor tem que desaparecer da vida do crente. Nós somos tão temerosos que até um alimento, se comer e tomar água, ou se pisar em alguma coisa, nós já estamos chorando, amedrontados. Eita, agora vai fazer mal, porque nós somos medrosos, o nosso grau de confiança é medíocre. Sabe o que é que Deus diz para você nesse momento? Que você precisa, em nome de Jesus, virar o jogo, porque há uma nova página desse evangelho que você precisa vivenciar. Deus está te convidando a viver um poder especial na tua vida, que você nunca mais vai fazer projetos, nunca mais vai ficar tramando como evangelizar, porque o evangelho vai estar dentro de você por natureza, e tu falarás de Jesus o tempo todo o tempo. Sabe, irmãos, a maior angústia que vai acontecer na vida de alguns, se não se converterem de verdade, é ver que ficaram o tempo todo dentro da igreja e nem desfrutou dos méritos de Cristo e nem das bobagens da vida secular. E o convite do Senhor Jesus Cristo é o seguinte, olha, se tu é um crente racional, e fica interessante que nós temos esse negócio de dizer, Deus quer um culto racional, sabe? Eu estive analisando no original do grego, e a palavra ela sugere muito mais um culto espiritual do que racional. Eu estive olhando na interpretação bíblica, no hebraico e no grego, e ele sugere muito mais espiritual do que racional. Não que eu esteja aqui sugerindo que a igreja precisa ter um culto desequilibrado, como há em algumas igrejas aí, eu não disse isso. Tudo que eu apresento aqui é num parâmetro da igreja de Deus, a igreja que tem a verdade, a igreja que conhece a Cristo, que tem um alicerce sólido, mas que precisa, em nome de Jesus, dar o salto da fé. Sabe, querido, Jesus Cristo está te pedindo para dar um grande salto nessa manhã e dizer assim, Senhor, eu quero vivenciar esse poder na minha vida. Senhor, eu quero entender que cada dia é dia de renovo na tua igreja. Senhor, eu quero entender que eu posso viver em novidade de vida diariamente, porque nós apresentamos uma proposta que somos salvos a cada dia, e para sermos salvos a cada dia, precisamos pedir perdão a cada dia, se sentir perdoado a cada dia, e se sentir em paz a cada dia. E se você vai se deitar se sentindo alienado, cheio de complicações, sem estar em paz com Deus e com o seu semelhante, você não está vivendo como alguém que crê que é salvo a cada dia. E se nós morrermos durante a noite e não tivermos essa paz com Deus, nós infelizmente vamos estar do outro lado quando Jesus voltar. E o grande projeto de Deus é que você entenda que há uma chamada na tua vida, querido irmão, querida irmã. Há chamada para você. Deus tem projeto para você, então fica em paz e só aguarda no Senhor. Continua buscando e dizendo, Senhor, os meus esforços, eles não mudam muita coisa, mas eu preciso focar em Cristo e muitas coisas vai ser mudada. Sabe, queridos, Ellen White diz que há muitos homens dentro da igreja de bons hábitos, de bons costumes, que se veste bem e que se expressa muito bem, mas não passa de instrumentos polidos na mão de Satanás.
Sabe o que é que isso sugere? Que há igrejas que vivem um estado de farisaísmo, uma igreja cheia de pessoas fortes, mas que não são convertidas. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, quebrar esse patamar que talvez exista na minha vida em alguns momentos, porque todos nós aqui temos essa dificuldade, e infelizmente aqui ninguém é bom, nem quem prega e nem quem ouve, aqui ninguém está com nada, somos uns montes de necessitados. Sabe, queridos amados, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, acreditar nesse Deus. Você precisa viver por esse Deus. Você precisa manifestar a sua confiança nesse Deus. Deus é contigo, irmãos, então você precisa ser feliz nessa manhã. Deus está do nosso lado, você precisa desfrutar do poder dele na tua vida nessa manhã. Você precisa sair por aí mostrando para as pessoas que você foi resgatada, mostrando para as pessoas que você conheceu a Deus. São Paulo diz, no começo de Efésios, ele diz assim, olha, aquele que vos convidou para uma boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Deus. Olha para cá, aquele que te convidou, irmã, para essa igreja tem um projeto de perfeição, tem um projeto de crescimento, tem um projeto de evangelização até o dia dele voltar. Você precisa descansar nesse mandamento, você precisa descansar nessa proposta. Mas como descansar nisso se vivemos em um mundo extremamente secular, onde os convites estão aí o tempo todo, e nós estamos cheios de opções, nós temos todas as coisas, a tecnologia ao nosso favor, os negócios ao nosso favor, e em um mundo extremamente secular, num capitalismo selvagem, é difícil sonhar com as coisas eternas, é difícil viver esse lado espiritual onde o mundo diz que é o contrário. Sabe, queridos, uma mentira contada 1000 vezes, ela parece ser verdade. E Satanás está inventando uma mentira que diz que você precisa estar atribulado para cima e para baixo, e na correria diária, achando e matando o tempo que seria para ser com Deus, e achando que isso vai te levar a algum lugar, não vai te levar a nada. Sabe qual é o sonho de Deus, filha? É que você tire tempo de qualidade para estar com o Senhor. É que você tire tempo de qualidade para louvar ao Senhor. E aí, consequentemente, tu vai ser cheio do poder de Deus e vai fluir Jesus na tua boca. Vai fluir Jesus nos teus contatos. Vai fluir Jesus nos teus relacionamentos. E você vai ver a glória de Deus. As pessoas vão ver você como receptor do poder de Deus. Sabe por que Deus te projetou aqui na terra? Para ser porta-voz dos céus. Aquele que te chamou para uma boa obra vai te aperfeiçoar até o dia de Deus. Isso é promessa. Deus prometeu que aquele que te convidou para uma boa obra vai fazer esse trabalho até o dia da sua volta. Mas ele só vai trabalhar na tua vida se tu continuar buscando. Ele só vai trabalhar na tua vida se tu continuar apelando e pedindo e reivindicando, porque isso é promessa. Ele não vai trabalhar na vida de pessoas que ficam se matando nas coisas do eu, nas coisas do ego. Deus não vai trabalhar, porque tu não pode ficar dando de comer para besta fera o dia todo e querer vencer ela. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Tu precisa guiar o teu coração pela fé para as coisas que vai alimentar a tua vida cristã. Tu precisa parar de ser hipócrita e sentar na tua casa à noite de frente a um programa, a uma novela, a um filme miserável e fazer de conta que nada é diferente, fazer de conta que nada está acontecendo, sendo que Deus te viu aqui na igreja hoje, que Deus te convidou aqui para trabalhar na tua vida e você desmancha tudo na noite seguinte. Sabe, irmãos, Deus está atrás dos íntegros, porque a integridade não se compra no supermercado. Nós temos amor por adventismo, mas falta o zelo. Nós não temos zelo, irmãos. O zelo cristão, o entusiasmo e o fervor cristão têm desaparecido das nossas vidas. Estava outro dia na minha casa e me deu um remorso, uma vontade de ficar cantando para Jesus. E eu peguei o inário e era 11h30 da noite. E eu estava cantando e eu senti que Deus estava me usando. E eu ouvi alguém passando na rua e alguém gritou de lá com muita força, disse, glória a Deus. Sabe, irmãos, aquilo foi tão gratificante. Eu falei, Senhor, quanto tempo faz que eu tirei um tempo na noite para ficar aqui, só eu e o Senhor. Sabe, porque a maioria do meu tempo é para ficar, do nosso tempo é na internet, né? O jornal, tem gente que é caçador de notícias, né? O diabo mata o dia todo, apronta e aí traz tudo de noite, aí o crente fica louco só para ver, o diabo mata e mostra, né? Mata a cobra e mostra o pau de noite, e aí tem crente que é ligado o tempo todo nisso. Que
tempo já faz, irmãos, que nós tiramos tempos de qualidade para ficar com o nosso Senhor? Não aquele tempinho, não aquele projetinho, sabe? Li minha lição de manhã, fiz 5 minutos de leitura. Deus não quer esse negócio cronometrado, nós somos muito técnicos. Deus está querendo espontaneidade, Deus está querendo que você se apresente diante dele na leitura da Bíblia, na oração, sem limitar o teu tempo, porque para os amigos tu tem muito tempo, mas para Deus o tempo é contado. Sabe, queridos, nós não precisamos mais ser inimigos da cruz de Cristo, mas nós precisamos ser amigos de Jesus. Nós precisamos viver com Cristo hoje e eternamente, porque em breve Ele voltará a essa terra. Portanto, você precisa dizer para Deus hoje: Senhor, eu não serei mais estéril, eu aceito o chamado de Deus na minha vida, pelo poder do Espírito Santo gerarei filhos e filhas para o reino celeste de Cristo. Você precisa dizer para Deus nessa manhã: eu cumprirei o meu mandato como diplomata do reino celestial, serei um herói, serei uma heroína, darei tudo da minha vida. Se Jesus demorar de voltar, eu deixarei um legado. Se as coisas não acontecerem logo, eu morrerei com a esperança. Na verdade não vai ser uma morte, vai ser um sono, porque em breve eu verei Jesus me convidando: levanta-te e vem desfrutar da vida eterna que eu te prometi desde a fundação do mundo. Gostaria você hoje de fazer esse trato com Jesus Cristo? Gostaria você hoje de dizer: Senhor, eu preciso desse renovo. Senhor, eu aceito essa oferta de santificação que vem da tua parte. Senhor, eu preciso manifestar a minha identidade cristocêntrica nas amizades, nos relacionamentos. Senhor, eu preciso mudar os argumentos que eu costumo usar com os amigos aí fora, porque é esportes, é política, coisas seculares, e o Senhor tem ficado no anonimato na minha vida, e a partir de agora eu quero ser diferente. Quer você nessa manhã dizer: Senhor, eu vou usar o meio que o Senhor me submete para apresentar a tua palavra. Eu vou usar o meu trabalho doméstico, eu vou usar o meu trabalho na construção civil, eu vou usar o meu trabalho de motorista, eu vou usar o meu trabalho de vendedora, eu vou aproveitar as minhas viagens, eu vou aproveitar a hora que eu estiver na escola, eu vou usar a fila do INSS, a fila do hospital, a fila bancária, mas eu não vou deixar, meu Deus, no anonimato. Teria você a coragem de, nesse momento, com levantar de mãos, dizer assim: Senhor, eu aceito esse chamado na minha vida. Senhor, eu entendo que de mim mesmo é difícil, eu não sou de nada, mas eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. Onde estão as mulheres corajosas, os homens corajosos, que podem levantar a mão nesse momento e dizer assim: eu posso tudo naquele que me fortalece, eu sei que vou vencer, eu sei que a minha chamada é de valor, eu sei que o Deus que me convidou garante. Glórias a Deus por você aderir a esse projeto do Senhor uma vez mais. Que o Senhor, irmão, possa fazer algo extraordinário na tua e na minha vida. Sabe, querido, você precisa suar, você precisa cansar-se, você precisa dar o sangue por a causa do Evangelho eterno, porque vale a pena, irmãos. Vale a pena carregar a cruz para um dia se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, vale a pena. Sabe por que tu anda estressada? Porque tu não evangeliza e aí anda ali ocioso e não está crescendo em nada, e Satanás está aproveitando dessa situação. No dia que tu começar a tirar as tuas tardes para bater nas portas, para salvar o drogado, para falar de Jesus para a prostituta, para falar de Jesus no presídio, tu vai ver que tu vai sentir alegria, vai sentir satisfação, e cada dia mais tu vai ser motivado para essas coisas, e vai sair toda essa tristeza, essa angústia, essa depressão que tem rondado o povo de Deus. Deus te chamou para ser uma luz, a brilhar aqui no bairro do Planalto. Deus te chamou para pedir desculpa à vizinha que tem uma mala impressão da tua vida, e tu precisa mostrar para ela que hoje Deus falou contigo, porque ela vê tu vindo todo sábado e Deus nunca fala contigo, e tu nunca tem coragem de ir lá e fazer as pazes, ou de pedir desculpa. Até a causa não é quem errou. A igreja está cheia de advogados do diabo que diz assim: não foi eu que errei, não, foi ela que me ofendeu, então quem tem que pedir é ela. A proposta de Deus é reconciliação. E na reconciliação não se trata do que aconteceu, se trata do que vai acontecer. Eu quero estar em paz com você porque eu te amo, irmã. Eu quero ver você no céu, irmão. Me desculpe se eu briguei com meu marido e te chamei a atenção porque o meu testemunho foi péssimo. Eu quero te dizer que eu sirvo a um Deus de poder e de vigor e de transformação, e eu estou transformada, eu estou lavada no sangue de Cristo, eu estou lavado no sangue de Cristo. E as pessoas vão
congregar e nós vamos ver essa igreja precisando de banco, precisando de espaço, porque o teu testemunho salvará. Agostinho dizia: prega o evangelho sempre, se for preciso, fale. A maior pregação do evangelho é o testemunho, irmãos, e o nosso testemunho tem sido péssimo. Mas nessa manhã você pode ter esse crescimento em nome de Jesus Cristo. Deus trabalhará nas nossas vidas, irmãos, e os critérios até desaparecerão. O meio de trazer pessoas para a igreja não é só o estudo bíblico, o meio de trazer pessoas para a igreja não é só o convite. Você pode fazer um desafio com você mesmo: todo domingo eu vou trazer 2 visitas para Jesus, todo domingo eu vou trazer 5 visitas para Jesus, eu vou trazer alguém. É uma questão pessoal minha, eu jamais vou para a igreja sozinho, eu preciso arrastar alguém. Me lembro que o pastor Dilson contou que na igreja central de Curitiba fez um apelo para dar estudo bíblico e levantou uma veinha, e a veinha não tinha, todo mundo pegou o curso bíblico e a veinha não sabia ler. E aí deram o curso bíblico para a veinha, e a veinha: eu quero um curso bíblico. E o ancião dizia para o pastor: não vamos perder o curso bíblico, porque ela não sabe ler. Aí o pastor disse: não, mas dê a ela, mas ela não sabe ler, mas pode dar. E a veinha pegou o curso bíblico, a senhorinha, e foi na vizinha e disse: vizinha, olha, me deram isso aqui para mim ler, mas eu não sei ler, será que você podia ler para mim? E a vizinha: mas claro que eu posso. E a vizinha lia: é uma lição por semana. E ela foi lendo, e quando terminou os estudos, a vizinha aceitou Jesus e ela levou uma alma para Jesus. Sabe, isso foi acontecendo o tempo todo, e ela salvava 3, 4 almas para Cristo durante o ano. Sabe, qual é o seu grau de escolaridade? O que você pode fazer? O que você pode fazer para mostrar para Jesus que você está do lado dele? Porque tem gente que está mostrando só de aparência, mas de fato não mostra. Essa questão teórica, essa teoria miserável de cristianismo precisa ser banida do nosso meio. Nós precisamos viver na prática o poder do evangelho. As pessoas precisam ver milagres no nosso meio. As pessoas precisam ver renovo no nosso meio. As pessoas precisam ver alegria nas nossas vidas. E aí sim, elas veem que há um escape para as vidas infelizes que leva aí fora. Sabe, queridos, Derme vai estar cantando o hino agora. E enquanto o Derme canta, eu queria fazer um desafio. Isso não é um apelo, eu não gosto de apelo, eu gosto de desafio, porque só vem para o desafio quem é ousado, quem é destemido. Pode ir colocando o hino aí, filho. E eu estou fazendo um desafio. Se há alguma mulher aqui que ouviu Deus falando no coração, se há algum cidadão aqui que ouviu Deus o convidando, e mesmo que esteja com vergonha, mesmo que diga: eu não vou porque esse pregador é pior também do que eu, não está em causa isso. Mas se você entende que Deus fala através dos seus servos, se você entende que Deus falou com você, enquanto Derme canta, algo muito mais especial na tua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Por favor, se Deus te convida, vem aqui na frente. Eu não me preocupo com o número, mas eu me preocupo com a qualidade de números. Mesmo que lágrimas molhem meu rosto, ou lutas me tragam aflições, mesmo que espinho machuque minha alma, sangrando o meu coração, o teu clarão e a tua beleza irei contemplar. Bem mais que o sol e a lua em glória, estás a brilhar. Jerusalém, por ti esperarei, pois sei que vencerei, por tuas portas irei entrar. Jerusalém, teu nome me traz emoção, é minha consolação, és a razão do meu cantar. Tenho a certeza de um dia viver na cidade do glorioso Deus. Jerusalém é a glória de Deus, para sempre ali viverei. És o anjo de Deus Jeová, bem mais em glória em Cristo em nós, estás a brilhar. Jerusalém, por ti esperarei, pois sei que vencerei, por tuas portas irei entrar.
Jerusalém, teu nome me traz emoção, é minha consolação, és a razão do meu cantar. Jerusalém, Jerusalém, és a razão do meu cantar. Jerusalém, por ti esperarei, pois sei que vencerei, por tuas portas irei entrar. Jerusalém, teu nome me traz emoção, é minha consolação, és a razão do meu cantar. És a razão do meu cantar, és a razão do meu cantar. Amém. Oh, irmãos, Jesus Cristo está se aproximando, você precisa acreditar nisso. Em breve Ele voltará. Eu recebi um telefonema hoje de manhã e eu estou orando por o meu pai, já tem uns 4 meses. Eu disse a Deus que eu quero ver meu pai descer as águas até o final do ano, em nome de Jesus. E hoje eu recebi um telefonema dele, ele estava agoniado. E ele falou assim: ó, meu filho, é o fim do mundo, Jesus está voltando. E eu falei: o que foi que aconteceu, pai? Ele falou: olha, deu um vento aqui de 120 km por hora lá em Brasília e desteiou, derrubou todos os barracos em volta e o meu está aqui, o meu não caiu. Jesus está voltando. Sabe, irmãos, e Deus está usando a natureza para mostrar que Ele está se aproximando. E às vezes há pessoas que para se converter precisa passar por calamidade, precisa ver terremoto, precisa ver absurdos acontecer, mas Deus não quer que nós chegamos a esse ponto. E Ele te chamou, irmão, para dizer para o mundo caído que há uma volta iminente de um Salvador. Ele te convidou para dizer para aquele jovem drogado que mora na tua rua, que não tem perspectiva de nada. Outro dia vi um testemunho do pastor Josué Irion, e ele estava indo para o evangelismo de Billy Graham, e nas ruas de Moscou ele encontrou um jovem com uma camisa com o nome escrito: eu sou filho do inferno, é para lá para onde vou. Ele se comoveu o coração e sentou do lado daquele jovem e disse: meu amigo, Jesus te ama. Ele: ninguém me ama. E ele: I love you, eu te amo e Jesus te ama. E aquele jovem começou a chorar desesperado, e dentro de alguns minutos aquele jovem tirou aquela camisa, rasgou e estava voltando para casa nu, sem camisa. Ele disse: mas você vai voltar para casa sem camisa? Ele falou: claro, como que eu posso voltar para casa com esse nome demoníaco aqui? E voltou convertido para sua casa, porque ele precisava apenas de uma palavra. Sabe, tem tanta gente sofrendo aí que precisa só do teu abraço, irmã. Tem tanta gente sofrendo aí que precisa só de uma atenção sua, e você não está dando. Você dá tanta atenção para as questões teocráticas da igreja, mas dá pouca atenção para o teu vizinho do lado. Passa bitolado com a Bíblia debaixo do braço e não quer nem saber se tem alguém passando fome ou se tem uma jovenzinha se prostituindo, e acha que estamos cumprindo o nosso papel, mas não estamos. Você precisa, em nome de Jesus Cristo, mudar os seus conceitos nessa manhã pelo poder de Deus e dizer: Senhor, eu serei uma representante do Senhor em nome de Jesus. E tu vai ver, irmãos, desaparecer estresse, desaparecer enfermidade, desaparecer angústia, porque tudo isso que está te pegando é por conta da tua falta de funcionalismo nas coisas espirituais. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Querido Pai Celestial, oh amado Salvador que nas alturas do céu se encontra, nós cremos, Deus, ainda que os incrédulos não acreditem, mas nós acreditamos que nesse momento o Espírito Santo do Senhor se fez presente, se faz presente e continuará presente, Senhor.
Nós acreditamos, papai, que nesse momento, Deus, as nossas vidas serão umas vidas renovadas pela fé, não porque a mensagem é alguma inovação, não porque o pregador é de nada, porque fato é que o pregador pode ser o maior necessitado dessa mensagem, porque a gente prega melhor o que precisamos, a nossa condição. Mas nós queremos, Deus, acreditar, e pela fé acreditamos que nós vamos fazer a diferença. Hoje à tarde é um ótimo dia para provarmos para o Senhor que entendemos e que o Senhor está trabalhando, não por capricho pessoal, não por disponibilidade própria, mas nós vamos sentir algo queimando em nosso coração. Nós vamos sentir uma visita especial, dizendo: vá lá, minha filha, vá abraçar a sua vizinha, porque houve um mal entendido no passado e nunca foi esclarecido. Por favor, você trata bem a rua, mas o seu marido não se converte, porque o teu exemplo dentro de casa é miserável, e você não testemunhou para o seu marido ainda. Vá lá e diga para ele que você ama Jesus e ama ele também. Senhor, nos ensina a viver, meu Deus, para a tua obra e não para a nossa, Senhor. Nos ensina a aceitarmos a cruz e não estarmos distante dela, Senhor. Obrigado, Deus, por ser o nosso Pai querido. Obrigado por essa tão grande salvação estabelecida, Senhor. Obrigado porque em breve tu voltará e nos levará para estar contigo eternamente. Glórias a Deus por essa tão grande salvação. Amém, amém, aleluia, Senhor.